O vento cortava como lâminas, enquanto Jack Keller ajeitava seu capuz e olhava para o horizonte. A montanha parecia um gigante adormecido, suas encostas brancas e íngremes tocando um céu cinzento carregado de nuvens. Para muitos, aquela visão era suficiente para fazê-los desistir. Para Jack, era um chamado. Não um convite gentil, mas um desafio brutal que ele não podia ignorar. Atrás dele, o grupo de escaladores ajustava seus equipamentos. Eram 8 pessoas ao todo, cada uma com sua história, seus medos e suas razões para estar ali. Entre elas, destacavam-se 2 jovens. Lisa, uma alpinista promissora com olhos brilhantes e ambição desenfreada, e Marco, um experiente montanhista, cujas ações falavam mais alto que palavras. Havia também Daniel, mais velho, mas com a determinação de um iniciante, tentando provar algo a si mesmo. Jack sabia que a liderança vinha com um fardo. Ele tinha feito isso antes, liderando expedições ao topo de montanhas lendárias. Mas esta era diferente. A montanha ainda não tinha sido conquistada, e a ideia de ser o primeiro carregava um peso perigoso. Enquanto examinava os mapas com Marco, uma sensação de déjà vu o atingiu. Algo naquela rota o fazia lembrar de uma expedição anterior, marcada por falhas e perdas. Ele afastou o pensamento. Não havia espaço para dúvidas. Não ali. Movam-se! Ele gesticulou, sem precisar levantar a voz. O grupo começou a caminhar, suas botas afundando na neve. A cada passo, a montanha parecia crescer, seu topo escondido por nuvens. O ar era frio que a fio e rarefeito, uma promessa do que estava por vir. Para Jack, não era apenas a montanha que precisava ser conquistada. Era algo muito mais profundo. O medo que carregava dentro de si. A subida inicial foi enganosamente tranquila. Durante 2 dias, o grupo avançou com facilidade, aproveitando o clima favorável e o terreno previsível. A neve fresca rangia sob suas botas e o ritmo constante mantinha todos focados. Jack liderava à frente, seus olhos sempre atentos aos sinais de perigo, enquanto Marco ficava na retaguarda, garantindo que ninguém ficasse para trás. Tudo parecia sob controle, até que não estava mais. No início do 3º dia, o céu começou a mudar. Nuvens pesadas se formaram rapidamente, como se a montanha estivesse planejando um ataque. Jack notou o vento ganhando força, cortando suas bochechas como navalhas. Ele parou, levantando a mão para sinalizar ao grupo. Todos se juntaram ao redor, ofegantes, seus rostos exibindo uma mistura de determinação e apreensão. O mapa que Jack segurava já era inútil. A rota planejada estava bloqueada por uma série de avalanches recentes. A única alternativa era um desfiladeiro estreito que levava a um caminho inexplorado. Ele sabia que a decisão era arriscada, mas não havia escolha. O grupo ajustou os equipamentos e seguiu em fila única. Cada passo uma aposta contra a natureza. No desfiladeiro, a atmosfera ficou claustrofóbica. Paredes de gelo os cercavam, o vento uivando como se quisesse arrancá-los da encosta. Lisa escorregou em um ponto crítico, seu grito ecoando enquanto agarrava a corda de segurança. Marco foi rápido em estabilizá-la, mas a tensão estava começando a corroer a confiança de todos. Quando finalmente saíram do desfiladeiro, a ameaça deu lugar ao cansaço. O grupo parou para recuperar o fôlego, mas Jack sabia que o pior ainda estava por vir. A tempestade se aproximava rapidamente, e o grupo ainda não estava pronto para enfrentá-la. A montanha estava começando a mostrar quem estava no comando. A manhã chegou envolta em silêncio. A tempestade ainda era uma ameaça no horizonte, mas a luz fraca permitiu ao grupo seguir adiante. Jack liderava, seus passos firmes marcando o ritmo, enquanto cada membro lutava contra o cansaço crescente. O terreno tornou-se mais traiçoeiro, com encostas cobertas de gelo e fendas escondidas. Cada passo precisava ser calculado, cada movimento exato. Enquanto avançavam, um brilho na neve chamou a atenção de Jack. Ele parou, levantando o braço para sinalizar ao grupo que ficasse atento. Aproximando-se com cuidado, encontrou um pedaço de tecido congelado preso sob a neve. Ao escavar com as mãos enluvadas, revelou uma cena que fez seu coração disparar. Era uma antiga tenda de escalada, agora apenas um esqueleto de metal e lona rasgada enterrada no gelo.
Perto dela, objetos pessoais estavam espalhados. Uma caneca de alumínio, um machado de escalada enferrujado e um diário com páginas endurecidas pelo frio. O gelo preservara o que restava de uma expedição perdida. Jack reconheceu o emblema bordado na lona da tenda. Pertencia a uma equipe desaparecida décadas atrás, liderada por seu mentor, um homem que ele admirava profundamente. O peso daquela descoberta caiu sobre ele como uma avalanche. Este era o destino final de um grupo que buscava a mesma glória que agora ele perseguia. A montanha não havia perdoado. Enquanto Jack examinava os restos, murmúrios entre os membros do grupo começaram a crescer. Daniel, com seu ceticismo habitual, sugeriu que aquilo era um sinal para desistirem. Marco, porém, defendeu a continuidade, argumentando que a sobrevivência dependia de avançar rapidamente antes da tempestade chegar. Jack tomou uma decisão difícil. Eles seguiram em frente, mas o peso da descoberta ficava mais denso a cada passo. A montanha estava cobrando um preço, e Jack temia que ainda não tivesse terminado. O céu desabou sem aviso. A tempestade, que antes parecia distante, agora rugia com uma força avassaladora. Flocos de neve se transformaram em agulhas de gelo, chicoteando os rostos do grupo. O vento uivava, ameaçando arrancá-los da encosta íngreme. Jack apertava os olhos contra o frio, liderando o grupo por uma parede de gelo traiçoeiro. Cada movimento era uma batalha contra o cansaço e o medo. As cordas de segurança, que deveriam ser uma garantia, pareciam frágeis sob a tensão crescente. Lisa, a segunda na linha, segurava seu machado com força, suas mãos tremendo de frio e esforço. Marco, na retaguarda, gritava instruções abafadas pelo vento. O tempo estava contra eles e a montanha mostrava sua crueldade. Então aconteceu. Um grito cortou o caos. Daniel, o mais inexperiente do grupo, perdeu o equilíbrio e escorregou. A corda que o prendia ao restante do grupo segurou seu peso abruptamente, mas o impacto quase levou todos juntos. Ele ficou pendurado no vazio, balançando como um pêndulo contra a parede de gelo. Jack foi o primeiro a reagir. Fincando seus pés na superfície congelada, ele puxou a corda com todas as suas forças, tentando estabilizar Daniel. Os outros fizeram o mesmo, mas a tensão era insuportável. O gelo começava a ceder, rachaduras espalhando-se sob seus pés. O tempo parecia congelar enquanto Jack avaliava a situação. Salvar Daniel significava arriscar o grupo inteiro. Ele gritou para Marco prender a corda principal, mas sabia o que precisava fazer. Com um corte rápido e preciso, Jack separou Daniel da linha principal. O grito de Daniel desapareceu no vento. O grupo ficou em silêncio, o peso da perda caindo sobre eles como o gelo ao redor. Jack, com os olhos fixos na neve abaixo, respirou fundo e continuou. Não havia tempo para lamentar. A montanha exigia que sobrevivessem, custasse o que custasse. A manhã seguinte chegou com uma quietude opressora. A tempestade havia passado, deixando um céu claro e um silêncio que parecia zombar do grupo. Os sobreviventes iniciaram a descida com passos hesitantes, cada um carregando o peso do que havia acontecido. A montanha, fria e indiferente, permanecia imóvel, como se os estivesse observando. Jack liderava o grupo em silêncio. Sua mente estava presa ao momento em que cortara a corda de Daniel. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas isso não tornava o ato menos cruel. A montanha cobrava seu preço. E Jack agora entendia que nenhum treinamento ou experiência poderia preparar alguém para aquilo. Lisa caminhava atrás dele, seu olhar vazio e distante. O brilho ambicioso que antes a definia havia desaparecido. Marco mantinha a retaguarda, sua expressão endurecida e vigilante. O grupo havia mudado, não apenas pela perda, mas pela forma como a montanha havia revelado as verdadeiras fragilidades de cada um. Enquanto desciam, o caminho continuava traiçoeiro. O gelo instável exigia atenção constante, e o cansaço tornava cada passo um esforço monumental. Quando finalmente chegaram à base, o ar rarefeito foi substituído por um sopro de vento mais quente, carregando o cheiro da floresta distante. Jack parou e olhou para trás.
A montanha ainda se erguia imponente, seu topo inalcançado. Ele sabia que outros tentariam, movidos pela mesma promessa de glória que o trouxera até ali. Mas ele também sabia que a montanha guardaria seus segredos, assim como ele guardaria os seus. Ao recolher seu equipamento, Jack sentiu algo mudar dentro dele. A busca pelo topo nunca havia sido o verdadeiro objetivo. Ele enfrentara não apenas a montanha, mas também a si mesmo. E pela primeira vez, sentiu uma paz que há muito lhe escapava.